TVC, a TV do Correio da Manhã. Pessoal, programa Fala Doutor, e hoje eu vou entrevistar o médico Dr. Eduardo Capella, otorrinolaringologista. O nome difícil de falar, né? Mesmo sendo médico eu tenho dificuldade de falar. Realmente. Capella, muito obrigado aí pela sua presença. Obrigado a você, doutor Aloysio. Meu nome é Eduardo Capella, sou médico otorrinolaringologista. É a especialidade que cuida de doenças da fala, da deglutição, do olfato, do paladar, da audição, do equilíbrio. É uma especialidade bem ampla. Nós temos como fazer trabalho com consultas normais, cirurgias, procedimentos pequenos no ambulatório, é uma coisa bem ampla. E na nossa cidade aqui, que a gente tem um clima que varia muito, né, Capella? Então vai clima do frio, o verão, aí o clima está chuvoso, a gente tem muitos problemas respiratórios, problemas de... Uma coisa que tem muito assim, que as pessoas procuram na emergência e cria, é sinusite e rinite, pois não é isso? Isso é um grande problema, Luiz. Pelo seguinte, são dois problemas realmente muito diferentes. A rinite, ela é uma afecção, é uma doença infecciosa, ou inflamatória, ou atópica, que é alérgica, da parte do nariz apenas. A sinusite já é como se fosse uma evolução da rinite. Quando a pessoa tem uma rinite que não é bem tratada, ela pode ter acúmulo de secreção nas cavidades, que nós temos algumas aqui no nosso rosto, e não consegue ser drenada de uma forma correta. Isso pode ocasionar o acúmulo da secreção, uma contaminação, isso gerar uma infecção. Então, assim, a grosso modo, a sinusite, na verdade, o nome não está correto, seria rinocinusite. É uma piora de uma rinite que não foi muito bem tratada. Muitas das vezes, as pessoas vão na emergência e falam assim, eu estou com rinite, eu queria um antibiótico para tratar. E a rinite não trata com antibiótico, né? 98% dos casos não. Não, é isso. É o seguinte, essa rinite, às vezes em criança, como a criança não tem as cavidades formadas ainda, ela pode estar acumulada na fossa nasal, acumular e ter uma rinite infecciosa, só que é muito raro isso acontecer. Normalmente, o que acontece, ela evolui para uma rinocinusite infecciosa e, se é necessário, o antibiótico, mas é a minoria dos casos, tá? Normalmente, essa história que, assim, eu tenho minha sinusite ou a minha sinusite está atacada, não é bem assim, tá? Isso são várias etapas que tem que acontecer para essa sinusite realmente ficar atacada. E qual é principal, assim, que a pessoa pode, até para ter um direcionamento, para ela procurar emergência ou não, porque às vezes já tem tanto acompanhamento, entre um quadro e outro, por exemplo, uma vai dar o quê? Uma vai dar mais espirro, vai dar mais tosse, outra vai dar secreção, vai dar febre. Boa. A rinite, ela normalmente causa congestão nasal, secreção clara, igual clara de ovo, tá? Espirro, tosse é um sintoma mais genérico, né? mas a rinite, ela é obstrução nasal e uma secreção clara de ovo. A sinusite já são sintomas mais prolongados, de entre 7 e 14 dias de evolução, que cursa com piora do aspecto da secreção, a secreção ela se torna mais viscosa e com aspecto amarelado ou esverdeado, na maioria das vezes, tá? Dor facial, muitas vezes com febre, tá bom? Tosse produtiva, que é aquela tosse com catarro, e uma congestão nasal muito além. Então é simples, a sinusite é uma evolução dos sintomas da rinite, é sempre mais ou menos assim que acontece. E a rinite tem muito a ver com a questão do clima, o ambiente de casa também, não tem? Tem. Porque tem muito um quadro alérgico, né? Associado, né? Muito. Quando a pessoa não tem uma alteração anatômica no nariz, como desvio de septo, alterações de osso e de cartilagem, é muito ambiental, né? A pessoa pode ter uma predisposição a ter uma rinite alérgica, só que o ambiente, com ácaros, fungos, poeira doméstica, tudo isso irrita a mucosa nasal, causando uma rinite. Porém, você lá um pouco atrás falou uma coisa muito importante aqui em Petrópolis, a variação climática.
Durante o dia nós temos as quatro estações, e se bobear tem uma quinta aí que a gente não conhece. Essa variação de temperatura é muito ruim para a mucosa nasal, porque ela está no limite ali, ela está tentando não evoluir, está tentando ficar bem, mas quando tem essa troca de clima, seja para o frio para o quente, do quente para o frio, ela não aguenta. E aí começa a secreção, aí dispara os sintomas da rinite alérgica, ou a rinite irritativa. Tem a rinite medicamentosa, que quando o paciente usa muito vasoconstritor, aquela medicação famosa que o pessoal compra na farmácia. Nelsoro, 3 por 10. Não pode falar o nome, mas a gente fala. Aqui não, sem jabá. Não é ideal. Depois a gente pega o jabá, não pode usar, né, o Nelsoro. Não é legal. São situações muito específicas que a gente lança mão de vasoconstritor, mas no geral não é nada bom. Baseando nessa linha, e é muito comum, né? A gente tem a dúvida entre rinite, sinusite e gripe. Não é isso? Você deve ter muita procura. Rinite, resfriado e gripe. Rinite, resfriado e gripe. Fala um pouco disso, pessoal de casa aí, que fica essa dúvida. Muito legal. A rinite alérgica, eu já falei um pouquinho aqui agora. Congestão nasal, secreção, a gente chama de secreção hialina, que é a secreção com aspecto de clara de ovo, ou até a aquosa mesmo, aquela que pinga. Prurido, a coceira, espirro. O resfriado é uma coisa intermediária. Ela tem esses sintomas. A pessoa pode ter febre baixa, uma dor no corpo, um pouco de sudorese noturna. A gripe, isso é muito importante, a gripe é causada por um vírus muito forte, que é a influenza. Ele causa febre altíssima, dificuldade para engolir, dores de cabeça muito importante, dor no corpo muito importante, e o período de ação dela é mais longo que do resfriado, tá? É muito importante a vacina contra a gripe, tá? Muita gente fala assim, eu tomei a vacina esse ano, mas fiquei ruim. Você não teve gripe, ou a sua gripe foi mais branda por conta da vacina. O que você pode ter tido é algum contato com algum outro vírus respiratório, como o Covid mesmo, o vírus sincicial respiratório, os vírus resfriado, o adenovírus, enfim. Então é assim, uma escala. A rinite não é uma infecção, o resfriado é entre a rinite e a gripe, resfriado mais brando, e tem a gripe, que são sintomas muito importantes, muito intensos, e não é brincadeira não. As pessoas mais idosas têm que ficar com muito cuidado em relação à gripe, porque ela é perigosa em paciente idoso e em crianças. É muito perigoso, porque acaba levando para outras complicações, né? E acaba internação, e a interna... Agora, entre esses sintomas, tem uma queixa muito que eu tenho certeza que deve ter muito no teu consultório. Qual que é? Que é a famosa odinofagia, que é a dor de garganta. Isso. Que muitas das vezes é relacionado a um processo viral, né, da gripe. Mas também tem o processo bacteriano, sim, que precisa do antibiótico. E você deve ter muito paciente que fala, eu estou com dor de garganta, eu quero um antibiótico para tomar. E a gente nem sempre recomenda, porque um processo viral não tem que tomar antibiótico, né? Exato. Isso acontece muito. É porque a pessoa que está se sentindo mal, a gente reconhece que ela quer melhorar daquilo de uma forma mais rápida. E essa associou o antibiótico a uma cura rápida das infecções. Porém, o antibiótico, gente, só age em bactéria. Ele não tem a menor ação em nenhum vírus. O mecanismo de replicação bacteriana e replicação viral não tem nada a ver uma coisa com a outra. Os antibióticos foram desenvolvidos para as bactérias, tá? Porém, as infecções virais, elas são muito mais prevalentes na nossa sociedade e podem causar dor de garganta, sim. E como você falou, tem muita solicitação de antibióticos no consultório, mas não é o caso. A infecção bacteriana, ela normalmente, ela deixa a pessoa mais prostrada, a pessoa mais caída, com dificuldade de engolir mais forte. O estado geral fica pior e a febre é sempre muito mais alta que uma infecção viral. É essa a diferença. Então, gente, dor de garganta não é sinônimo de antibiótico. Pode até piorar a situação. O antibiótico mal utilizado, ele pode ocasionar uma seleção de bactérias. O que é isso aí? Nós, todo mundo, eu, doutora Luiz e você que está me assistindo, temos muitas bactérias na boca, muitos fungos, várias bactérias de diferentes tipos, boas, ruins, enfim. Se nós fizermos o tratamento com antibiótico de uma forma errada, existe uma seleção bacteriana. O que é isso aí? O antibiótico vai agir primeiro nas bactérias mais fracas, obviamente, como qualquer coisa. E as mais fracas vão morrendo, depois a próxima, até chegar naquelas mais fortes, que possivelmente não morrerão. E aquelas mais fortes, elas vão tomar o local daquelas que estavam mais fracas. Isso é um perigo, porque isso chama seleção bacteriana. E cada vez mais a pessoa vai ter que usar antibiótico com espectro maior. Espectro é quanto mais bactérias ele atinge.
maior, e depois maior, e depois maior, e isso é um problema de saúde, não só para a pessoa, mas saúde pública também. É porque acaba que depois não tem antibiótico para tratar aquela infecção. A pessoa toma por conta própria e aí vai ter que ficar internada, toma antibiótico de venoso, alto custo, etc. Você falou no meio aí sobre a questão do desvio de septo. E eu atendo muito paciente e às vezes eu investigo ronco no paciente. Né? A gente tem muito a ver com a questão do sobrepeso, mas tem muito a ver com a parte otorrinolaringológica, que é a questão da boca, né, do nariz, com o desvio de septo. Influencia muito, né? O septo. Muito. O desvio de septo é o seguinte, o septo é essa parte que divide nosso nariz ao meio aqui, tá? Muitos pacientes, olhando assim por fora, tem o nariz retinho, mas por dentro, esse septo, que é uma junção de uma cartilagem com osso, ele pode ter uma curvatura dentro do nariz. Isso afetava o desenvolvimento nasal. De que forma? Vamos supor que ela esteja virada para o lado direito de vocês que estão me assistindo, tá? O lado direito, ele vai estar obstruído por conta do desvio de septo. Do lado esquerdo, as estruturas da parte lateral do nariz podem crescer de uma forma desordenada e ocupar o lugar de onde tem o fluxo de ar. Isso aí causa uma obstrução nasal da parte direita do nariz, da parte esquerda do nariz. Nessa situação, a pessoa tem que respirar pela boca. E muitas pessoas que respiram pela boca, principalmente durante a noite, têm uma chance maior de roncar. O desvio de septo ele não é sinônimo de cirurgia, tá bom? O desvio de septo, se ele estiver localizado em umas áreas estratégicas do nariz, ele pode sim ser o causador da obstrução ou não. Tem desvio de septos muito importantes que a pessoa respira bem, mesmo que pelo lado onde o desvio esteja acontecendo. Isso, assim, é uma sorte que a pessoa deu. Mas, na maioria das vezes, o desvio de septo importante, ele tem que ser corrigido para a pessoa ter uma respiração mais correta. E não só o ronco, todos os aspectos da vida melhorarem, porque a respiração é um sinal vital. E começa onde? Pelo nariz. Se o nariz estiver errado, não adianta a pessoa respirar só pela boca. É isso aí. Pessoal, já voltamos no segundo bloco com essas dicas muito importantes. Fiquem aí, não vai embora, hein? Já já voltamos. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos, ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. É isso, pessoal. Voltamos para o segundo bloco. Estou com o otorrinolaringologista, Dr. Eduardo Capello. Eduardo, uma queixa muito comum que vai no consultório do clínico, cardiologista, é a famosa tonteira, a labirintite. Né? Eu estou com labirintite. E aí a pessoa fala, vou marcar o otorrino. Você deve ter muita queixa de labirintite, não tem? Todo dia. Todo dia. Pessoal, labirintite é uma coisa que realmente existe. Ela é muito intensa, muito importante, por vezes incapacitante. Porém, a labirintite não é a tonteira mais prevalente, mais comum. A labirintite, de fato, é um tipo de tonteira rara, tá? Eu canso de escutar, doutora, minha labirintite não melhora, doutora, minha labirintite não me larga, ou então, doutora, minha mãe tem labirintite. Gente, não é bem assim. Pode ser que a pessoa tenha um tipo de tonteira que esteja sendo tratada como uma labirintite, simplesmente não é labirintite, por isso que a pessoa não melhora.
A especialidade mais correta de se procurar quando a pessoa está tonta é o neurologista, tá? A não ser que seja uma tonteira muito clássica, aquela quando a gente levanta e fica tonto com sintoma de desmaio. Isso aí é quando o cardiologista, né? Mas uma tonteira que não tenha muita essa característica, uma tonteira inespecífica, uma tonteira que não tenha um padrão, é mais importante procurar um neurologista do que o otorrino. A labirintite, talvez seja porque é uma palavra que soa bem, é muito falada, então parece que por isso que ela está aí, mas não é bem assim. Hoje, como a pessoa pode suspeitar que ela, em casa, que ela tem labirintite, para ela procurar o otorrino direcionado, né? Labirintite é o seguinte, as duas características mais fortes dela. É uma tonteira rotatória, que tudo está rodando. Que a pessoa tem a sensação de as coisas estarem rodando, ou a pessoa está rodando em volta das coisas, mas é uma rotação muito intensa, tá? E ela se agrava com o movimento lateral da cabeça, olhando para o lado, para o outro, lateral ou horizontal, para cima ou para baixo, está na cama deitado, virou, sente o teto rodar, mas rodar de uma forma muito intensa, que não melhora em 10, 15 segundos, nem talvez em 4, 5 minutos. É isso aí, é uma tonteira com caráter rotatório que permanece, muitas vezes associada a náuseas e vômitos. Alguns pacientes desenvolvem também alterações auditivas. Tá com a tonteira, a audição tampa, dá zumbido, isso é um outro processo de labirintopatia. E os medicamentos hoje que a gente tem, trata bem, né? Disponíveis? Alivia bem. A grande maioria trata sim, e as medicações mais modernas têm pouquíssimos efeitos colaterais. Então é uma coisa boa isso acontecer. Interessante. Você falou uma questão de ouvido, e tenho certeza que deve ser uma queixa muito grande também no teu consultório. A questão de cera no ouvido. O paciente fala assim, doutor, a primeira coisa que eu vou te falar, que não deve se fazer, que é usar o cotonete, não é verdade? Cotonete não é legal. O cotonete, ele funciona como um pilão. Quando a pessoa vai usar o cotonete, ele retira a cera da parte lateral do conduto, só que a cera que está mais para cá, ela é pressionada para dentro do ouvido com a ponta do cotonete. E a pessoa vai empurrando, e aquilo vai acumulando. Esse acúmulo de cera, ele pode trazer alguns problemas. Pode trazer o primeiro, que é a sensação da audição abafada, né? Pode ser uma predisposição à infecção, porque se a cera estiver acumulada, algum tipo de umidade entrar por trás da cera, ela não consegue sair. Isso aí ali dentro faz uma proliferação maior de bactérias, e as bactérias podem causar uma infecção. Com o ouvido doendo, é difícil tirar cera, dá muito trabalho, é péssimo para a pessoa. O cotonete, além disso, o algodão dele é macio, mas a pele do nosso conduto auditivo é mais macia ainda. Então, se você passar o cotonete, ele pode machucar a pele do seu conduto e tirar a proteção, né? Nosso conduto auditivo, ele é muito contaminado de bactérias, fungos, o meu, do Dr. Aloysio, o seu. E se a gente perde aquela proteção, as bactérias e os fungos podem aproveitar aquela situação ali e causar uma infecção secundária. Isso aí eu vejo muito acontecer, né? E além disso, isso parece engraçado, mas não é. Às vezes eu vejo. O papai e a mamãe estão limpando o ouvido com cotonete em casa, vem o filhinho de 3, 4 anos e pula em cima. Perfuração timpânica, desarticulação da cadeia ossicular, são os ossinhos pequenininhos que a gente tem dentro do ouvido, que vibram, a gente pode para a gente escutar. Podem quebrar esses ossinhos, então assim, o cotonete, ele não é bacana para enfiar no ouvido, é para limpar aquelas dobrinhas, tá? Aplicar alguma medicação se o otorrino prescrever, limpar a dobrinha do neném, mas aqui no ouvido, no conduto, nunca. Tem a indicação da pessoa fazer a lavagem do canal auditivo? É só para limpar a cera ou é porque ele tem uma diminuição da audição? Porque muitas vezes a pessoa, vou lavar porque eu quero limpar a cera. Não é legal isso, não é legal. Porque a cera não é ruim. Não, a cera é proteção. É isso. A cera tem efeito bactericida. Bactericida é uma substância que mata as bactérias ruins. A limpeza a remoção da cera no consultório, ela só é indicada quando a cera acumulou e formou realmente uma rolha, tá? A gente faz a remoção para a audição da pessoa se restabelecer. Existe outro tipo de lavagem também, que a gente faz, que é na otite fúngica, otite causada por fungo, que muitas vezes o fungo ele faz uma secreção mais espessa, que quando a gente pinga a gota, ela não consegue penetrar da forma correta até
até a parte mais interna onde a infecção está acontecendo de uma forma mais intensa. A gente faz a limpeza para tirar, a gente chama de grumo, os grumos, e aí sim o remédio, a gotinha, chega lá onde estão os fungos que estão causando infecção. Você falou da questão da infecção, né, que pode dar dentro do ouvido. Quais são as infecções mais comuns? É muito otite, né, que o pessoal fala, né? A gente pode dividir em dois grupos, a otite externa e a otite média. A otite externa é aquela famosa da água, tá? A pessoa foi na água, daqui a 2 dias acumulou um pouquinho, daqui a 2 dias depois começa uma dor muito intensa, muito forte, mas muitas vezes a otite externa, que é essa causada por água, ela não cursa com febre, tá bom? E a otite média que é mais perigosa. A otite média é o seguinte, vamos pensar no nosso ouvido como uma caixinha oca, que não tem contaminação nenhuma. Ela tem a parte mais externa, que tem o tímpano dividindo, e tem a tuba auditiva, que é o canal que serve para regular a pressão de ar dentro do ouvido. Creio que todo mundo já subiu, desceu a serra, sentiu o ouvido abafar, a gente abre a boca para poder compensar a pressão, e esse canal funcionando. A otite média, quando alguma secreção, seja do nariz, seja da garganta, qualquer dessa região aqui, mas que são cavidades muito contaminadas, ela adentra a parte interna do ouvido, na orelha média, por essa tuba auditiva, e não sai. Quando isso acontece, aquela secreção contaminada pode virar uma otite média, que aí também é uma dor muito intensa, porém muitas vezes ela cursa com febre. A otite externa, vou falar agora também, a otite externa também diminui a audição, tá? E a otite média também diminui a audição. A grande diferença para a pessoa, para os pais da criança, é a presença ou não de febre. Não teve febre, a chance de ser otite externa é grande. Teve febre, a chance de ser otite média é grande, mas levar no pediatra, levar no otorrino para fazer o diagnóstico correto e fazer o tratamento correto. Que a otite média necessita do antibiótico, né? A maioria das vezes sim. Antibiótico, medicação para descongestionar a tuba auditiva, coisas que tendam a drenar aquela secreção pela via nasal. E ela pode levar à perfuração do tímpano? Pode, muitas vezes sim. Se o tratamento for demorado, então se a criança tiver uma membrana timpânica muito fininha, pode ter a ruptura do tímpano, drenar a secreção. Aí os pais logo vão saber que a secreção sai por aqui. Quando a criança tem uma perfuração timpânica, a maioria das vezes ela fecha sozinha. Quando a pessoa, criança ou adulto, tá? Desculpa. Quando a pessoa começa a ter infecções com muita frequência, e não descobre a causa dessas infecções de repetição, a chance da perfuração timpânica permanecer é grande. Então, caso a pessoa tenha uma perfuração timpânica que não seja, ela não cicatrize em um período de 2 a 3 meses, existe uma chance grande de ela ter que ser submetida a uma timpanoplastia, que é um fechamento cirúrgico da membrana timpânica. Para poder preservar a audição, né? A audição, a integridade toda do ouvido. A perda da audição é relacionada com a evolução da idade, né? Conforme a gente vai envelhecendo. Isso, às vezes, as pessoas entendem, tá ficando velho, né? Mas, a verdade, é por causa da mobilidade da cartilagem desses pequenos ossinhos que você citou aqui, não foi? Essa é um tipo de perda de audição que chama uma doença bem específica, que chama otosclerose. Não é muito comum também. A principal é a presbiacusia. A presbiacusia, gente, é um processo normal de envelhecimento do corpo, que cada organismo responde de uma forma. Uns começam mais cedo, uns mais tarde, tem o fator genético. Essa é a principal, tá bom? Para reconhecer isso, é necessário fazer uma audiometria. Eu vejo muito no consultório, chega o casal, aí a esposa ou o marido fala, ele está ficando surdo. E o marido ou a esposa fala, não estou não, é ele que fala baixo demais. Não é bem assim, tá? Essa perda de audição causada pela idade, a presbiacusia, ela é muito lenta. Então a pessoa vai se acostumando àquela situação e conforme vai passando o tempo, a audição vai caindo. E para a pessoa que está sofrendo isso, está normal. Mas muitas vezes não. O ideal é sempre que tiver a queixa de alguma pessoa da família que conviva muito, que você está escutando mal, procurar um otorrinolaringologista para ver se não é cera. Se não for, fazer um exame de audiometria para fazer um diagnóstico mais correto. E se for a perda da audição, tem como utilizar o aparelho, né? Tem. Os aparelhos hoje em dia, existe um preconceito aqui no Brasil muito grande com os aparelhos auditivos. Realmente, antigamente, a qualidade do aparelho não era tão bacana. Ela era basicamente isso, ela captava todos os sons do ar, amplificavam e transmitiam para a parte interna do ouvido. Hoje em dia, os aparelhos mais modernos, eles captam
a frequência auditiva a frequência da audição que aquelas pessoas perderam e elevam só aquelas. As frequências que a pessoa perdeu menos ou até não perdeu permanecem iguais. Então a qualidade da audição é muito boa com os aparelhos mais modernos. E muita gente fala, aquela coisa grandona fica atrás da minha orelha. Não existe mais isso, gente. Eu canso de receber pacientes no consultório que chegam lá falando de outro assunto, qualquer nariz entupido ou tosse, o que for. Quando eu vou examinar, aí que eu percebo que a pessoa tirou o aparelho, de tão pequenininho que é. Tem os aparelhos pequenos que ficam atrás da orelha, tem os intracanais. E a qualidade hoje em dia é muito legal, muito. Pouquíssimos pacientes que testam o aparelho não conseguem se adaptar a essa transformação, né, da vida. Antes da gente finalizar, que está quase acabando e foi um bate-papo excelente, Eduardo. Uma coisa muito comum, criança bota corpo estranho no nariz e no ouvido. O que a mãe deve fazer? Manter a calma, primeiro manter a calma, tá? Eu vou falar depois sobre inseto, tá bom? Vamos para primeiro corpo inanimado, como papel, bolinhas, miçanga, o que é mais comum, tá bom? A criança muitas vezes acusa, fala, mamãe, botei não sei o que no nariz. Mantenha calma, vai tudo bem, vai no colega otorrino para fazer o diagnóstico, fazer a remoção da forma correta. Não tenta em casa, assim, de uma forma muito agressiva, retirar. Se acharem que está muito fácil, tentem. Tentou uma vez, não deu? Procure assistência médica, tá? Caso a criança fique muito ansiosa, fique muito nervosa com a situação, lá no hospital ou no consultório, dá para fazer sob sedação, com calma, para não ter nenhuma outra intercorrência, tá bom? Porém, há pouco tempo aconteceu um caso meio chato, meio não, né? Assim, uma tragédia aqui no Brasil, que foi uma criancinha que chegou no hospital com não lembro qual foi o corpo estranho no nariz, e foram tentar tirar com ar comprimido, que é assim, põe uma mangueirinha de ar comprimido de uma narina, o ar passaria por trás da nariz e sairia. Só que a pressão do ar, ela desceu pela traqueia até o pulmão da criança e pelo esôfago até o estômago da criança. E com muita pressão, dilacerou tanto o pulmão como o estômago. A criança veio a óbito. Não é legal, isso é totalmente contraindicado. A indicação correta é fazer a extração da criança, do corpo estranho da criança, com muito conforto para ela, com o mínimo de impacto, tá? E para os pais também. Tenham calma e façam tudo com muita calma. Outra coisa que eu gosto de falar para todo mundo, para todos os meus colegas inclusive, inseto. Inseto no ouvido acontece com muita frequência. É péssimo, não aconteceu comigo, mas imagino que seja péssimo, né? Aconteceu com você, aconteceu com qualquer pessoa que você conheça, o inseto no ouvido, qualquer substância oleosa, pode ser até azeite, não quente, tá? Azeite de temperatura ambiente. Joga no ouvido, que o inseto vai parar de se movimentar por causa da solução oleosa, ele vai morrer asfixiado e vai dar tempo de ter um atendimento médico com calma para retirar aquele inseto dali. Não tentem tirar com pinça, não tentem colocar cotonete, nada. Qualquer substância oleosa no local vai resolver o problema naquele primeiro momento. Depois, no hospital, enxerga com mais facilidade. Excelente, Eduardo, excelente. Antes de finalizar, quero que você fale aí para o pessoal de casa onde você atende, pode vender o seu jabá e o seu... Eu atendo no Hospital Santa Teresa, no ambulatório do Hospital Santa Teresa, na Clínica Dr. Alídio Barbosa, lá em Itaipava, e atendo no Hospital das Clínicas de Teresópolis, no Centro Médico do HCT-CO. É isso, pessoal. Pegaram a dica? Vamos se cuidar e caso precisar de otorrino, procurar o Dr. Eduardo Capella. Muito obrigado, fiquem com Deus, até o próximo programa. TVC, a TV do Correio da Manhã.